Muito antes dos videogames, dos tabuleiros modernos e das apostas em arenas digitais, existiam os Sumérios, um povo que viveu há mais de 5.000 anos, às margens dos rios Tigre e Eufrates, e que já sabia muito bem o valor da diversão. Entre templos, colheitas e rituais, eles encontravam tempo para brincar, competir e celebrar a vida. Neste vídeo, vamos viajar no tempo para descobrir quais eram os jogos preferidos dos sumérios, como eles se divertiam, o que esses passatempos revelavam sobre sua cultura e, claro, o quanto somos parecidos com eles quando o assunto é jogar. Então, antes de começarmos essa jornada ao passado, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Porque agora vamos conhecer os jogos que animavam a mais antiga das civilizações. No coração da antiga Mesopotâmia, onde os rios Tigre e Eufrates se entrelaçavam e faziam florescer as terras férteis, surgia uma das primeiras civilizações da humanidade, a Suméria. Cidades como Ur, Uruk e Lagash pulsavam com vida, com templos dedicados aos deuses. Zigurates imponentes e mercados barulhentos cheios de mercadores, artesãos e agricultores. A rotina dos sumérios era marcada por deveres, longas horas de trabalho, rituais religiosos e a obediência às rígidas hierarquias sociais. Mas, mesmo em meio à seriedade da vida cotidiana, havia espaço para algo profundamente humano: o prazer de brincar. Os jogos entre os sumérios eram mais do que simples distração. Eram momentos de respiro, pequenas pausas dentro de uma sociedade que valorizava o esforço, o trabalho e a devoção. Eles sabiam que o corpo e o espírito precisavam descansar e que, em meio às colheitas e oferendas aos deuses, também era preciso rir, competir e se divertir. O lazer, ainda que simples, era uma forma de equilíbrio, uma maneira de lidar com as tensões do cotidiano e reafirmar os laços entre pessoas, famílias e comunidades inteiras. Nos bairros mais humildes das cidades sumérias, era comum ver crianças correndo entre as casas de tijolos de barro, inventando brincadeiras com o que tivessem à mão. Um pedaço de osso virava dado. Uma pedrinha podia ser usada em jogos de habilidade, e linhas riscadas no chão transformavam o espaço em um campo imaginário de desafios. A criatividade substituía qualquer luxo. Já entre os adultos, especialmente os escribas sacerdotes e comerciantes, os jogos de tabuleiro e de aposta eram a principal forma de entretenimento. Uma atividade que unia o prazer e a reflexão, a diversão e a crença no destino. Essa civilização que deu à humanidade a escrita também registrou seus momentos de lazer nas tabuletas de argila. Alguns textos antigos mostram que os sumérios consideravam o jogo uma arte de sabedoria, algo que exigia raciocínio e observação. Para eles, vencer não era apenas questão de sorte. Era uma forma de mostrar inteligência, astúcia e até uma certa bênção divina. A linha que separava o entretenimento da espiritualidade era tênue. Jogar podia ser tanto um passatempo quanto um ritual simbólico. As cidades eram organizadas em torno de grandes templos, e a religião estava presente em todos os aspectos da vida suméria. Os deuses eram vistos como senhores do destino, e muitas atividades, inclusive os jogos, eram interpretadas como reflexos da vontade divina. Lançar um dado, mover uma peça, ganhar ou perder, tudo podia ser lido como um sinal vindo do alto. Por isso, em alguns contextos, o ato de jogar ultrapassava a esfera do lazer e se tornava um gesto sagrado, uma forma de se conectar ao desconhecido e de tentar compreender os caprichos dos deuses. O jogo também servia como ferramenta de convivência. Em uma sociedade onde as diferenças sociais eram claras, as partidas ofereciam uma rara oportunidade de aproximação. Comerciantes, soldados e escribas podiam dividir a mesma mesa de tabuleiro,
rindo, apostando, comentando os lances do destino. Era um momento em que o status social se desfazia, mesmo que por instantes. O prazer de competir criava pontes invisíveis entre pessoas de mundos diferentes. Mas é importante lembrar que o lazer sumério não era livre de regras. Assim como em tudo o que faziam, havia limites e significados. O tempo do jogo não podia interferir no trabalho, e a diversão era vista como um presente, não um direito. Havia momentos apropriados para brincar, geralmente após o pôr do sol ou durante festividades religiosas, quando o espírito da comunidade se reunia para celebrar. Nessas ocasiões, os jogos ganhavam outra dimensão. Eram parte da festa, um reflexo da alegria e da comunhão entre os cidadãos e os deuses. Nos mercados, viajantes e mercadores traziam novos desafios e brincadeiras de outras regiões da Mesopotâmia. Assim, os jogos se tornavam também uma forma de troca cultural. As pessoas aprendiam umas com as outras, adaptando regras, criando variações e transmitindo esses passatempos para as gerações seguintes. O que começava como uma simples distração tornava-se tradição, um fio invisível conectando o passado e o presente. É curioso perceber que, em uma época sem eletricidade, sem instrumentos sofisticados e sem qualquer tecnologia moderna, os sumérios já entendiam a essência do que hoje chamamos de diversão. Eles jogavam para relaxar, mas também para pensar, observar e se expressar. Brincar era um reflexo da própria condição humana. A busca por equilíbrio entre o dever e o prazer, entre o trabalho e o sonho. Enquanto o sol se punha sobre as planícies da Mesopotâmia e o calor do dia se dissipava, era comum ver grupos reunidos à sombra das casas, rindo e discutindo estratégias. Ali, entre o som distante das harpas e o murmúrio dos rios, nasciam as primeiras formas de jogos organizados da história. Cada partida era um espelho da vida suméria, cheia de regras, imprevisível, mas sempre movida pela vontade de seguir adiante, jogando com o destino, um movimento de cada vez. Essas simples cenas do cotidiano revelam o quanto o brincar estava entrelaçado à essência da humanidade desde o princípio. Para os sumérios, jogar não era perda de tempo. Era uma maneira de sentir o mundo, de se reconhecer nele e de celebrar a existência. E sem perceber, ao mover uma peça ou lançar um dado, eles deixavam para nós um legado duradouro, a certeza de que a diversão também faz parte da história da civilização. Entre os inúmeros vestígios que o tempo preservou da antiga Suméria, poucos são tão fascinantes quanto um tabuleiro de jogo encontrado sob as areias silenciosas de Ur. Descoberto na década de 1920 pelo arqueólogo britânico Leonard Woolley, o artefato logo despertou curiosidade no mundo inteiro. Era um objeto belíssimo, feito com conchas, pedras preciosas e lápis-lazuli incrustados. Uma obra de arte em miniatura, mas também uma janela para o lazer de uma civilização que viveu há mais de 4.500 anos. Esse artefato ficou conhecido como o Jogo Real de Ur, o mais antigo jogo de tabuleiro já identificado com regras parcialmente compreendidas. O tabuleiro tinha um formato peculiar, um retângulo composto por 20 quadrados, dispostos em duas seções conectadas por uma faixa estreita. Alguns desses quadrados eram decorados com símbolos geométricos, que provavelmente indicavam casas especiais, capazes de alterar o rumo da partida. Ao redor, pequenas peças de jogo, feitas de conchas, pedras e ossos, completavam o conjunto. Havia também dados em forma de pequenas pirâmides, marcados com pontos, os ancestrais diretos dos dados modernos. O conjunto inteiro parecia mais do que um simples brinquedo. Era um objeto que carregava valor simbólico, artístico e até espiritual. Durante muito tempo, ninguém soube exatamente como o jogo era jogado. As regras haviam se perdido nos milênios.
Foi apenas no século XX, com o estudo de antigas tábuas de argila babilônicas, que os pesquisadores começaram a decifrar seus segredos. As instruções, escritas em cuneiforme, sugeriam que o jogo real de Ur era uma corrida de percurso, semelhante, em certo sentido, ao gamão moderno. Cada jogador possuía um conjunto de peças que precisavam percorrer o tabuleiro do início ao fim, guiadas pelos resultados dos dados. O desafio estava em mover as peças com sabedoria, ocupando casas estratégicas e evitando os perigos do azar. Era um jogo que combinava sorte e estratégia de maneira surpreendentemente sofisticada. O lançamento dos dados determinava o movimento, mas a decisão de qual peça mover e quando arriscar um avanço era puramente tática. Havia também casas sagradas, onde a peça ficava protegida, e outras que ofereciam bônus ou penalidades. Assim, o jogador precisava equilibrar prudência e ousadia, um reflexo simbólico da própria vida humana, cheia de escolhas e incertezas. Nos palácios e templos da Suméria, o jogo real de Ur não era apenas um passatempo, ele também servia como instrumento de adivinhação. Cada movimento podia ser interpretado como uma mensagem dos deuses, e o resultado final da partida, vitória ou derrota, podia indicar boa ou má sorte para o jogador. Em um mundo governado pela crença de que nada acontecia por acaso, jogar era também dialogar com o destino. Sacerdotes e nobres eram especialmente aficionados por esse jogo. Muitos tabuleiros foram encontrados em túmulos de pessoas importantes, ao lado de joias, armas e objetos de culto. Essa presença nas sepulturas sugere que o jogo de Ur tinha um papel espiritual. Talvez fosse visto como um companheiro para a jornada no além, uma forma de distração ou até de proteção simbólica. Para os sumérios, o mundo dos vivos e o dos mortos não eram separados por muros rígidos. Acreditava-se que o que se fazia na terra tinha reflexo no além, e vice-versa. Assim, um jogo podia ser tanto um ritual quanto uma diversão. É provável que as partidas fossem acompanhadas de emoção, risadas e suspense, assim como acontece hoje em qualquer mesa de jogo. Imagina-se que os jogadores se sentassem frente a frente, talvez sobre tapetes, iluminados pela luz de lamparinas de óleo, movendo suas peças enquanto conversavam ou faziam pequenas apostas. A cada jogada, a sorte era invocada, e os deuses, silenciosos, observavam. O resultado de um dado podia mudar tudo: a vitória de um jogador, o orgulho de uma família ou a interpretação de um presságio. O tabuleiro de Ur, com suas incrustações de madrepérola e calcário, também revelava o gosto sumério pela beleza. Mesmo um simples jogo era tratado com reverência estética. As linhas precisas, as cores e o brilho das pedras mostravam que, para eles, jogar era uma experiência completa, um momento de prazer visual e espiritual. Tudo parecia cuidadosamente pensado para encantar os sentidos e despertar a mente. Alguns estudiosos acreditam que o jogo real de Ur tinha também um valor educativo. Crianças de famílias nobres poderiam aprender a contar, a raciocinar e a planejar seus movimentos jogando. Desse modo, o tabuleiro servia como uma pequena escola simbólica. Ensinava paciência, estratégia e respeito às regras, virtudes muito valorizadas na sociedade suméria. Mas, acima de tudo, esse jogo era um espelho da visão que os sumérios tinham do mundo. Para eles, a vida era uma sequência de decisões, avanços e retrocessos conduzida por forças invisíveis. Jogar era aceitar essa dinâmica. Reconhecer que, por mais que o ser humano se esforce, sempre há algo além do controle humano. O acaso, o destino, o sopro dos deuses. A cada jogada, a incerteza se fazia presente, e era justamente isso que tornava o jogo tão fascinante. Milhares de anos se passaram, e ainda hoje, quando alguém lança um dado ou move uma peça num tabuleiro, repete,
sem saber, o mesmo gesto que um sumério fazia sob o céu estrelado da Mesopotâmia. O jogo real de Ur sobreviveu ao tempo não apenas porque era divertido, mas porque continha em si uma ideia profunda, a de que o jogo é uma representação da vida, uma forma de compreender o mistério do destino. Nas pedras do tabuleiro, nos olhos atentos dos jogadores e no silêncio entre uma jogada e outra, havia algo mais do que competição. Havia a consciência de que cada movimento era uma pequena oração, um pedido ao invisível. E é por isso que, mesmo milênios depois, o brilho azul do lápis lazuli ainda nos fala, como se dissesse que, enquanto houver humanidade, haverá sempre alguém disposto a jogar com o destino. Nem todos os jogos da Suméria eram feitos de pedras preciosas e lápis lazuli, como o famoso tabuleiro de Ur. A maioria das pessoas vivia de forma simples, em casas de barro, cercadas por plantações e canais de irrigação. Mas mesmo longe dos templos e palácios, o espírito lúdico também florescia. Homens, mulheres e crianças encontravam maneiras criativas de se divertir, usando o que a natureza e o cotidiano ofereciam. Os jogos do povo comum eram feitos de ossos, pedaços de madeira, sementes, pedrinhas, pequenos tesouros do dia a dia que se transformavam em ferramentas para brincar. Entre as crianças, a brincadeira era uma linguagem universal. Escavações arqueológicas revelaram pequenas estatuetas e miniaturas de animais, carrinhos de rodas e bonecos de barro que provavelmente eram usados como brinquedos. Alguns tinham marcas de dedos infantis, como se tivessem sido moldados por mãos pequenas e curiosas. Outros pareciam reproduzir o mundo adulto, bois puxando arados, soldados em miniatura, casinhas simples. Brincar era, para os pequenos sumérios, uma forma de aprender a vida, imitando os gestos dos pais e sonhando com o futuro. As brincadeiras infantis também envolviam corridas, saltos, disputas de força e jogos de perseguição. Em ruas estreitas e pátios de terra batida, grupos de crianças competiam para ver quem corria mais rápido ou quem conseguia lançar uma pedrinha mais longe. Havia também jogos de equilíbrio e destreza, desafios que exigiam precisão, como arremessar pequenos objetos dentro de círculos desenhados no chão. Muitas dessas brincadeiras sobreviveram, transformadas, ao longo dos milênios, e ainda hoje lembram os jogos de rua de qualquer infância. Os adultos, por sua vez, preferiam jogos que envolviam mais sorte e estratégia. Os dados, por exemplo, eram extremamente populares. Feitos com ossos de carneiro, especialmente o astrágalo, um osso pequeno e de formato irregular. Eles funcionavam como instrumentos de adivinhação e também de diversão. Bastava lançá-los sobre o chão e interpretar a forma como caíam. Em algumas versões, cada lado do osso tinha um valor específico. Em outras, o resultado era lido de maneira simbólica, quase mágica. Jogar dados era uma forma de brincar com o acaso, mas também de sondar o destino, uma constante no imaginário sumério. As competições físicas também faziam parte da vida cotidiana. Há registros e relevos que sugerem atividades semelhantes a lutas, corridas e até jogos de bola. Embora não se saiba ao certo as regras ou formatos dessas práticas, o corpo tinha papel importante nas festividades e nos momentos de lazer coletivo. Durante as celebrações religiosas, especialmente em honra aos deuses da fertilidade e das colheitas, as praças se enchiam de música, comida, bebida e desafios públicos. Homens competiam em provas de resistência, força e agilidade, enquanto a plateia vibrava e aplaudia. Era um espetáculo comunitário, um ritual de união e celebração da vida. Os jogos de habilidade também tinham seu espaço. Alguns envolviam o lançamento de pequenos discos ou anéis, tentando acertar alvos fixos. Outros testavam a coordenação e o equilíbrio,
como empilhar pedras ou ossos em estruturas delicadas sem deixá-las cair. Esses passatempos simples podiam durar horas e eram acompanhados de risos, provocações amistosas e apostas simbólicas. A diversão estava tanto na disputa quanto na convivência. Nas vilas e nos bairros das grandes cidades, jogar era um ato social. As famílias se reuniam nas sombras das casas ao final do dia, compartilhando histórias, comida e jogos. Às vezes, o jogo era apenas um pretexto para conversar, uma maneira de aproximar as pessoas e reforçar os laços comunitários. Os vizinhos se desafiavam amistosamente e as crianças aprendiam observando os adultos, absorvendo regras e tradições. O riso, as pequenas vitórias e até as derrotas criavam memórias compartilhadas. Havia também um aspecto cerimonial em algumas dessas práticas. Em certos festivais, os jogos podiam simbolizar batalhas míticas entre deuses ou forças da natureza. Lançar um dado ou disputar uma corrida podia representar o confronto entre o caos e a ordem, entre a escuridão e a luz. A diversão, nesses casos, se misturava à devoção. Brincar era também um gesto de agradecimento, uma forma de honrar os deuses que davam fertilidade à terra e mantinham o equilíbrio do mundo. Os jogos de tabuleiro mais simples também circulavam entre as camadas populares. Tabuleiros rudimentares, riscados diretamente no chão ou em pedaços de argila, serviam para partidas improvisadas. Pequenas pedras ou sementes funcionavam como peças. Essas versões humildes do jogo eram tão intensas quanto as que ocorriam nos palácios, e talvez até mais emocionantes. O valor não estava nos materiais, mas na alegria compartilhada do momento. É provável que, ao cair da tarde, as ruas de Ur e de Lagash se enchessem de sons de riso, conversas e desafios. Homens voltando do campo se juntavam a amigos para jogar dados. Mulheres descansavam da lida e observavam as crianças brincando. Jovens competiam em provas improvisadas. Em meio à poeira dourada e ao calor que lentamente se dissipava, o jogo era um respiro, uma pausa que unia a comunidade. Essas práticas, aparentemente simples, revelam um traço profundo da alma suméria, o desejo de conexão. Em um mundo repleto de incertezas, cheias, secas, doenças e guerras, o ato de jogar representava uma forma de resistência. Era o instante em que o ser humano lembrava de si mesmo, de sua alegria, de sua capacidade de criar e de rir, mesmo diante das dificuldades. Os jogos e brincadeiras sumérios nos mostram que a diversão é uma força ancestral. Ela nasce da convivência, da imaginação e da vontade de pertencer. A cada pedra lançada, a cada corrida e a cada dado lançado ao chão, havia um eco de humanidade que ainda ressoa hoje. Porque, no fundo, brincar é uma das maneiras mais antigas que o ser humano encontrou de se sentir vivo, e os sumérios, pioneiros em tantas coisas, também foram mestres nisso. Para os sumérios, nada no mundo acontecia por acaso. A chuva que caía, o vento que soprava, a colheita que prosperava ou fracassava, tudo era visto como reflexo da vontade dos deuses. E dentro dessa visão de mundo, até os jogos tinham um papel sagrado. O simples ato de lançar um dado, mover uma peça ou participar de uma competição não era apenas uma forma de passar o tempo. Era também uma maneira de tocar o mistério invisível que regia o destino humano. Jogar para eles era mais do que brincar, era interpretar os sinais do cosmos. A crença no destino, chamada de Shem-Tu em sumério, estava presente em todos os aspectos da vida. Cada pessoa tinha um caminho traçado pelos deuses desde o nascimento, e nada podia acontecer fora dessa ordem divina. No entanto, o ser humano ainda possuía um pequeno espaço para agir, decidir, escolher, e era justamente nesse espaço que o jogo ganhava significado. Quando alguém lançava um dado ou disputava uma partida, acreditava-se que os deuses estavam ali,
observando e, às vezes, interferindo no resultado. Uma vitória inesperada podia ser interpretada como um sinal de boa sorte, um favor divino. Uma derrota, por outro lado, podia ser vista como aviso, punição ou simples lembrete da fragilidade humana diante das forças superiores. Os sacerdotes, intermediários entre os deuses e os homens, muitas vezes usavam jogos e objetos semelhantes a jogos em práticas de adivinhação. Os dados, por exemplo, serviam para consultar os deuses sobre decisões importantes, desde o momento certo para iniciar uma colheita até o destino de uma guerra. Os lançamentos eram feitos em altares ou diante de estátuas divinas, e os resultados interpretados conforme tradições antigas. Assim, um gesto lúdico se transformava em ritual. O acaso era lido como linguagem sagrada, e a incerteza do jogo tornava-se um espelho do destino. Essa conexão espiritual também aparecia nas festividades religiosas. Durante celebrações dedicadas a divindades como Inanna, deusa do amor e da fertilidade, ou Enlil, senhor dos ventos e da ordem, os jogos faziam parte das cerimônias. As praças se enchiam de música, dança e desafios, corridas, jogos de força, disputas simbólicas entre grupos. Cada competição era uma representação da harmonia entre o caos e a ordem, uma dramatização da eterna luta entre as forças do universo. Vencer não era apenas um feito pessoal, mas um reflexo do favor dos deuses naquele dia. Nos templos, as elites religiosas e políticas também participavam de jogos mais refinados, como o jogo real de Ur. Nesses ambientes, o tabuleiro era tratado com respeito quase cerimonial. As peças podiam representar não apenas soldados ou símbolos de poder, mas também o próprio ser humano atravessando o percurso da vida, com seus avanços e retrocessos. A sorte dos dados lembrava a todos que, por mais inteligente ou habilidoso que fosse o jogador, havia sempre algo que escapava ao controle, o toque invisível do divino. Alguns textos antigos sugerem que certos jogos eram usados para purificação espiritual. Jogar podia servir como uma forma de descarregar a má sorte, transferindo-a para os objetos do jogo. Assim, quando alguém perdia, acreditava-se que estava livrando-se de um fardo invisível, abrindo espaço para a prosperidade. Essa crença transformava a derrota em algo simbólico, um ato de renovação. O jogo, portanto, era também um pequeno rito de passagem, uma oportunidade de recomeço. Mesmo nas competições físicas e festivais públicos, o elemento sagrado nunca desaparecia. Corridas e lutas, por exemplo, eram vistas como metáforas da existência. A vitória representava a harmonia com os deuses, enquanto o cansaço e a derrota lembravam o limite humano. O suor do esforço era uma oferenda, o riso coletivo, uma prece. Cada movimento tinha valor simbólico, e o prazer da diversão coexistia com a reverência ao sagrado. É possível imaginar o cenário de uma dessas festividades ao cair da tarde. O templo ao fundo, decorado com bandeiras de linho colorido, sacerdotes entoando cânticos e grupos de cidadãos se reunindo em torno de um tabuleiro ou de uma pista improvisada. O ar estava carregado de incenso e expectativa. Quando um jogador lançava o dado, o murmúrio da multidão se misturava à crença de que, naquele instante, os deuses decidiam o resultado. O gesto humano e o poder divino se encontravam por um breve momento. E era nessa fusão que nascia o verdadeiro encanto do jogo. Os sumérios não viam contradição entre fé e diversão. Para eles, o riso e a devoção pertenciam à mesma esfera do sagrado. O prazer de jogar não diminuía a reverência aos deuses, ao contrário, reforçava-a. A alegria era uma forma de gratidão pela vida e pela ordem cósmica. Celebrar, brincar e competir eram maneiras de dizer aos deuses: estamos vivos e reconhecemos a dádiva de existir.
Essa visão unia toda a comunidade. Jogar em grupo, rir juntos e observar os resultados era um ato de comunhão. O tabuleiro ou o campo de jogo se tornavam templos simbólicos, onde o destino podia ser revelado em miniatura. A incerteza do resultado, tão presente em cada jogada, refletia a própria condição humana, sempre à mercê do inesperado, sempre sonhando com o favor divino. No fim das contas, o jogo sumério era uma ponte entre dois mundos, o terreno e o celestial. Enquanto as mãos humanas moviam peças e lançavam dados, os deuses invisíveis moviam o destino. Os jogos da Suméria não desapareceram com o passar dos milênios. Ao contrário, viajaram pelo tempo e se espalharam pelas civilizações que surgiram depois. O que começou nas margens férteis do Tigre e do Eufrates se tornou um legado silencioso, moldando a forma como diferentes povos brincaram, competiram e aprenderam. Cada tabuleiro escavado, cada dado de osso polido e cada inscrição em argila sobre partidas e apostas são fragmentos de uma herança cultural que ecoa até os nossos dias. Quando o Império Sumério cedeu lugar a outros povos da Mesopotâmia, acádios, babilônios, assírios, os jogos não foram esquecidos. Eles foram adaptados, ganhando novas regras e significados, mas mantendo a mesma essência. O jogo real de Ur, por exemplo, continuou sendo praticado por séculos. Em tábuas babilônicas posteriores, arqueólogos encontraram registros detalhados das regras, indicando que o jogo atravessou gerações inteiras. Essa continuidade mostra que o prazer de jogar era mais forte do que as mudanças políticas ou religiosas. Mesmo quando os deuses mudavam de nome, o gesto de mover uma peça sobre o tabuleiro permanecia o mesmo. A ideia de usar o acaso como parte do jogo também se espalhou. Os dados sumérios inspiraram versões posteriores usados por povos de toda a região. Entre os assírios, por exemplo, os dados passaram a ser usados não só em jogos, mas também em rituais de adivinhação e decisões administrativas. Já entre os babilônios, o tabuleiro tornou-se um símbolo de sabedoria e equilíbrio, uma representação da harmonia entre sorte e razão. Assim, o jogo deixava de ser apenas entretenimento e se tornava metáfora cultural, uma forma de expressar como o ser humano lida com o imprevisto. Com o tempo, essas práticas cruzaram fronteiras. Comerciantes e viajantes levaram consigo dados, tabuleiros e histórias de jogos para o Egito, a Anatólia, o Vale do Indo e outras regiões antigas. Em cada novo território, as regras mudavam, mas a alma do jogo permanecia. No Egito, surgiu o Senet, um jogo de percurso muito semelhante ao de Ur, também ligado ao destino e à vida após a morte. Mais tarde, na Grécia e em Roma, os jogos de tabuleiro e de dados se tornaram parte da vida cotidiana, símbolo de lazer, sociabilidade e até de filosofia. O impulso lúdico nascido na Suméria havia se tornado universal. Os jogos sumérios também desempenharam um papel social profundo. Eles criaram espaços de convivência onde diferentes classes podiam se encontrar. Mesmo nas civilizações posteriores, essa herança permaneceu. Jogar era uma linguagem comum, uma forma de diálogo entre ricos e pobres, entre o palácio e a rua. Quando alguém lançava um dado ou movia uma peça, deixava de ser camponês, sacerdote ou mercador, tornava-se apenas um jogador. Essa igualdade simbólica era rara em sociedades tão hierarquizadas, e talvez por isso os jogos tenham resistido ao tempo. Eles ofereciam uma experiência de humanidade compartilhada. Além disso, o jogo também ensinava. Em uma época sem escolas formais para todos, jogar era uma forma de aprendizado. Desenvolvia raciocínio, observação, paciência e estratégia.
Ao participar de jogos, as pessoas treinavam habilidades que seriam úteis na vida real. Saber esperar, planejar, aceitar a derrota, reconhecer o acaso. Essa função educativa se manteve ao longo da história, e ainda hoje os jogos são ferramentas para ensinar e desenvolver o pensamento. É uma herança direta daquele tempo remoto em que os sumérios jogavam sob o calor da Mesopotâmia. Os vestígios arqueológicos nos mostram o quanto os jogos eram valorizados. Muitos tabuleiros foram encontrados cuidadosamente guardados em túmulos, como se servissem de companhia para a eternidade. Outros estavam em templos como oferendas aos deuses. As peças, algumas minuciosamente esculpidas, revelam a importância simbólica do ato de jogar. Era algo digno de ser representado e preservado. E o mais surpreendente é que, mesmo após milhares de anos, ainda conseguimos compreender sua função. Ao olhar para esses objetos, é fácil imaginar as mãos que os tocaram, as risadas que ecoaram, as apostas que animaram uma noite de festa. Há também um legado mais sutil, o conceito do jogo como metáfora da existência. Os sumérios foram dos primeiros povos a expressar, mesmo que inconscientemente, a ideia de que viver é jogar com o destino. Hoje, essa noção ainda nos acompanha nas expressões que usamos e nas histórias que contamos. A vida é um jogo. Essa frase, tão comum, carrega um eco muito antigo, nascido nas planícies da Mesopotâmia. Quando olhamos para o presente, percebemos que a essência do jogo não mudou. Continuamos a buscar o mesmo prazer que movia os sumérios. O desafio, a surpresa, o riso, a chance de vencer e a humildade de perder. Os tabuleiros se transformaram em telas digitais. Os dados agora brilham em gráficos virtuais, mas o impulso é o mesmo. Queremos experimentar o acaso, sentir a tensão da incerteza, compartilhar momentos com outras pessoas. A conexão humana através do jogo é uma das mais antigas tradições da humanidade e continua viva, reinventada em cada geração. Os jogos sumérios foram o início de uma longa história. Eles ensinaram ao mundo que jogar não é futilidade, mas uma necessidade. É a forma como a humanidade compreende o próprio destino, cria vínculos e se reconhece. Quando hoje nos reunimos para jogar qualquer coisa, seja um tabuleiro, um esporte, um jogo de cartas ou um jogo eletrônico, estamos, sem perceber, repetindo o gesto ancestral de um povo que há milhares de anos já sabia que a alegria e o destino podiam caber na palma da mão. E assim, entre peças de pedra e risadas esquecidas, a Suméria continua presente. Não apenas nas ruínas e nas tabuletas de argila, mas em cada momento em que alguém decide jogar, e ao fazê-lo, revive o mais antigo dos instintos humanos, o desejo de se conectar, aprender e celebrar a vida. Há milhares de anos, nas margens férteis entre o Tigre e o Eufrates, um grupo de pessoas se sentava ao redor de um tabuleiro de pedra. O sol começava a descer, tingindo o céu de cobre, e o vento quente trazia o cheiro da terra úmida e dos campos irrigados. As vozes se misturavam, risos, provocações, suspiros de expectativa. Um dado era lançado, uma peça avançava e por um instante o tempo parecia parar. Aquelas mãos, movendo peças sobre quadrados gravados na argila, não imaginavam que estavam dando início a algo que atravessaria milênios: o ato de jogar. O gesto simples de brincar, de competir e de rir sobre um tabuleiro sobreviveu à queda dos impérios, às guerras e aos deuses esquecidos. A Suméria desapareceu sob as areias do tempo, mas o espírito que a animava, esse impulso de transformar o acaso em arte, a sorte em destino e o tempo em prazer, nunca se perdeu. Ele migrou para novas terras, novas línguas, novas culturas, mas sempre com o mesmo brilho nos olhos de quem joga não apenas por vencer, mas por se sentir vivo.
Hoje, quando alguém joga, seja movendo peças em um tabuleiro, girando um dado ou clicando em uma tela, revive, sem perceber, um costume que nasceu entre os primeiros povos que aprenderam a escrever. Há uma linha invisível que conecta o passado ao presente. Uma corrente silenciosa que une os sumérios, as crianças que brincam nas ruas, aos adultos que se reúnem em torno de jogos de cartas e aos milhões que mergulham em mundos digitais. A tecnologia mudou, os cenários mudaram, mas o coração do jogo continua o mesmo. A alegria da descoberta e o fascínio diante do imprevisível. Os sumérios jogavam para compreender o destino, acreditando que os deuses guiavam as mãos e os resultados. Hoje jogamos para compreender a nós mesmos, para testar nossos limites, desafiar o acaso e sentir por um breve instante que temos algum controle sobre o inesperado. Mas no fundo é o mesmo impulso, o mesmo desejo de transformar a vida em algo jogável, decifrável, simbólico. O jogo é, desde sempre, o espelho da existência. Talvez por isso ele nunca tenha desaparecido. Ele resiste porque fala uma linguagem universal, a linguagem da curiosidade, da imaginação e da conexão. Quando duas pessoas se enfrentam num tabuleiro ou numa partida qualquer, elas entram em um território simbólico, um espaço onde o mundo real se mistura com o possível. É o território da criação, o mesmo que moveu os sumérios a construir cidades, templos e mitos. Jogar é criar, é desafiar o acaso, rir do destino e continuar tentando, mesmo sabendo que a sorte pode mudar a qualquer momento. Há algo profundamente humano no ato de jogar. É uma pausa na rotina, um instante em que o tempo não é medido por obrigações, mas por turnos, rodadas, pontos e risadas. Os sumérios já sabiam disso, que brincar era uma forma de se reconectar com a vida, com os outros e talvez com o divino. Em seus tabuleiros, o homem e o Deus se encontravam lado a lado, observando o desenrolar das peças. Hoje, ainda fazemos o mesmo que sem perceber. Cada partida em qualquer época é uma pequena celebração da vida. É o reconhecimento de que o destino é incerto, mas ainda assim vale a pena participar do jogo. Os sumérios, em sua sabedoria silenciosa, entenderam isso muito antes de nós. Para eles, o jogo era uma metáfora do cosmos, um espaço onde o caos e a ordem se equilibravam, onde a sorte podia mudar o rumo de tudo e onde cada jogada trazia a promessa de recomeço. E talvez essa seja a verdadeira lição que nos deixaram, que viver é de certa forma jogar, não com peças e tabuleiros, mas com escolhas, esperas, riscos e esperanças. Que o mundo é um grande jogo e cada um de nós tem suas próprias regras, desafios e recompensas. E que no fim, o importante não é vencer, é participar com coragem, curiosidade e alegria, como faziam os antigos habitantes da Suméria. Hoje, quando olhamos para um jogo moderno, seja um simples passatempo entre amigos ou uma competição global, estamos vendo um reflexo distante daqueles primeiros tabuleiros de argila. Cada riso, cada disputa, cada momento de suspense diante do acaso é uma homenagem inconsciente aos que começaram tudo isso há mais de 5.000 anos. E isso é algo extraordinário. Perceber que, através dos jogos, o ser humano encontrou uma maneira de vencer o tempo. Então, da próxima vez que você jogar qualquer coisa, com quem for, lembre-se dos sumérios. Lembre-se de que há uma história antiga nas suas mãos. Uma história de curiosidade, de convivência, de alegria. Brincar é um gesto ancestral, talvez o mais antigo de todos, depois de amar e sonhar. É o que nos torna humanos. A capacidade de transformar o mundo em desafio e o desafio em diversão. Os sumérios já se foram, mas continuam vivos em cada tabuleiro, em cada dado lançado, em cada olhar que brilha diante da incerteza. Continuam vivos em nós. Porque, no fim,
Somos todos jogadores na grande partida da existência, movendo nossas peças entre a sorte e o destino, entre o riso e o silêncio, entre o passado e o que ainda está por vir.